Meu nome é Leandro Moreira Maia, nascido a 1/7/61, na localidade de Sítio do Rocha, onde nós nascemos, município de Tabuleiro do Norte. Eu, aos 26 anos, aceitei Jesus como Salvador lá em Fortaleza, numa congregação no bairro chamado Cajazeiras. E esse período, antes dos 26 anos, eu fui um camarada que já estava me tornando alcoólatra. Eu comecei a beber com uns 12 anos de idade e vim parar nesse período de 26 anos quando eu aceitei Jesus. Eu casei em 85 e tentava parar, nunca conseguia, que eu era meio escravizado pelo vício. Não, você resistia muito, me embriagava fácil. E eu tinha muita vontade de parar, mas sempre surgia um aniversário, alguma coisa, e nos levava novamente a isso. Então eu fui para Fortaleza, trabalhar lá numa empresa, e tinha 4 irmãos, né, assembleanos, e 2 ficou na minha turma, era de vigilante lá na empresa chamada Dom Vital, uma transportadora. E eles começaram a me falar de Jesus, né? Eu já tinha lido a Bíblia, meu sogro, mas minha sogra tinham se separado e tinham se afastado dos caminhos do Senhor, e eles estão a Bíblia. E como eu gosto muito de ler, eu peguei essa Bíblia, mandei botar uma capa nova e comecei a lê-la. Quando eu aceitei Jesus, eu estava quase terminando de ler já a Bíblia completa, né? Acho que já tinha terminado o Velho Testamento, estava iniciando no Novo, não lembro bem, mas eu já estava quase terminando. Então eu fui para o culto, que o irmão lá deu o endereço da igreja, era numa quinta-feira, e aí ele deu o endereço da igreja, eu fui, dei 2 voltas, não encontrei. Aí perguntei numa mercearia lá na esquina, a irmã disse, é ali, eu estou indo agora para o culto. Aí eu fui com ela, nunca tinha assistido um culto com 26 anos de idade, porque minha avó, a mãe do meu pai, dizia que a lei dos crentes era a lei do Satanás, e aí fez tudo para a gente se afastar. Aqui na nossa cidade tem a nossa sede, em 72 eu passei em frente, passei de lado, na rua do lado, para não passar em frente com medo, porque minha avó dizia que não era para se chegar, ela não dava nem um copo d'água a crente. E o pessoal falava muito dos crentes, dizia que fazia isso, fazia aquilo, eu tinha essa impressão na minha mente, né? Eu digo, não, se for desse jeito eu não quero não. E fui assistir o culto, o pastor falou comigo, veio lá onde eu estava, deu a paz do Senhor, eu digo, não sou crente não. Eu andando com a Bíblia, né? Ele achou que eu era. Aí deixa que o irmão que me convidou para ir, ele não foi nessa noite, certo? Aí eu fiquei lá, sem saber o que fazer, né? O pastor veio e falou comigo, deu a paz do Senhor, eu digo, não sou crente não. Aí, acho que eu me ajoelhei ainda, né? Só sabia rezar. Aí eu comecei a assistir o culto. Uma irmã, que agora já dorme no Senhor, trouxe uma harpa para mim cantar os hinos iniciais da harpa. Eu comecei a cantar, achando bom. Deus sabe como operar, né? Sabia que eu gostava de cantar. Só que na harpa tinha dinheiro dentro. Aí eu digo, essa irmã estava me testando, pensando que eu vou tirar o dinheiro dela. Mas é coisa do inimigo que põe na cabeça, né? Aí quando o pastor deu uma oportunidade lá, um diácono para pregar, o diácono começou a pregar sobre Zaqueu, publicando. Rapaz, aquela palavra entrou na minha mente, no meu coração, foi com força mesmo. Eu nunca tinha assistido um culto, né? Com 26 anos de idade, nunca tinha assistido um culto. Aí, no final, fizeram o apelo. Eu não sabia como era, que o irmão não foi nesse dia para o culto, me convidou, mas não foi. Irmão Fernando. Aí, quando fez o apelo, eu não sabia direito como era, aí ele fez o apelo, você, jovem, quer aceitar Jesus, confessar como Salvador? Aí eu balancei o dedo e disse, não, eu queria ouvir mais vezes, né? Eu tava cismado que podia ser verdade aquelas coisas que o pessoal dizia, né? Que acontecia isso, aquilo outro. Aí ele disse, jovem, a palavra de Deus diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aí eu tinha lido essa palavra. Aí eu fui para frente, quando eu cuidei tava lá, eles orando por mim. Quando terminou, pegaram o meu endereço, meu nome, aí foi que eu fiquei com medo mesmo. Digo, meu Deus, para que eles querem meu nome, meu endereço? Mas era para orar por mim, né? Aí eu já tinha a Bíblia, quando fui para casa, né? Tava na casa da minha tia, e o meu padrinho, que eu morei com eles 10 anos, eu estava lá por enquanto, né? A família estava lá em Santa Quitéria, a mulher com o menino. Aí, era recentemente, assim, que eu estava começando a trabalhar na empresa. Quando eu ia chegando com a Bíblia na mão, eles estavam jogando baralho, olha aí. Quando me viram, foi logo zombando de mim, rindo. Aí ele disse assim, eu não acredito não, meu filho, que você tá vindo da igreja dos crentes. Aí o novo convertido, ele não tem papo na língua, eu digo, se eu queria que eu viesse de onde? De um brega, de um motel, né? Antigamente era outro nome mais terrível. Aí foi assim que Deus foi trabalhando na minha vida, fui desenvolvendo e graças a Deus, até hoje chegamos, né? Vim aqui para Tabuleiro, trazia fita, cassete para o meu pai ouvir,
folhetos, né? Tinha um folheto antigamente que falava sobre Saul e a pitonisa. Aí, além da mensagem, eu ainda escrevia na aba da folha mais alguma coisa para o meu pai. E isso foi trabalhando na vida dele. Meus irmãos que moravam aqui no interior foram para Fortaleza, aceitaram Jesus também. 3 deles, né? E depois outros mais foram chegando. Hoje já tem irmão meu pastor, tem um que já está na glória. E tem outros por aqui ainda servindo a Deus também, né? Esse é o nosso testemunho de libertação. Talvez tenha mais coisas no momento que eu estou aqui na cidade e depois eu posso até acrescentar um pouco mais, alguma pergunta, se surgir. A outra parte do testemunho do meu pai eu já dei, né? Andei de pastor Mazinho e irmão Naldo Souza. A gente talvez esquece alguns detalhes, mas eu era um jovem muito, assim, arriscado nas coisas. Eu pulava dentro de cacimbão, poço, né? Um chama poço, outro cacimbão. O pessoal duvidava da gente fazer alguma coisa, a gente faria, né? Arriscando a vida facilmente com algumas coisas. Mas Deus tinha um propósito na nossa vida, como eu falei para a irmã Neide, que o meu pai tentou colocar eu no espiritismo, ensinava eu a bater naquele tambor, pegava na minha mão e eu não levava de jeito nenhum para aquilo. Logo eu não tinha vontade, né? Ele dizia, meu filho, você tem que desenvolver. Aí o cara comigo, desenvolver o quê? Desenvolver um negócio desse? De jeito nenhum, não quis não, negócio de espiritismo, nunca quis, certo? Aí, como eu falei, eu e meu irmão, a gente zombava, imitava eles. Aí minha mãe dizia, pai, vocês deixam disso, né? Esses caboclos vão pegar vocês. Hoje a gente sabe que não é caboclo coisa nenhuma, né? São demônios, né? Disfarçados, iludindo as pessoas. A gente viu muitas vezes eles incorporar nas pessoas, mentindo, dizendo que era alguém que morreu, mas a gente sabe que não é. Imitava até a voz também. E a gente passava a até querer acreditar, mas tudo é mentira. Engano do inimigo, né? Que a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz para enganar até os escolhidos. Imagina as pessoas que não têm conhecimento. Então a gente viu muita coisa, passou por muita luta, né? Deus me levou daqui de Tabuleiro para aceitar Jesus na capital. O meu pai foi do mesmo jeito, os meus irmãos também, a maioria aceitaram lá. E aí, logo em seguida, quando eu retornei aqui para o interior, aí Deus me colocou como diácono, dirigente da congregação lá da Cidade Alta, em Limoeiro do Norte, que hoje é uma sede, já tem pastor. Dirigi por 2 vezes, retornei a Fortaleza, depois vim para cá de novo. E aqui em Tabuleiro eu já dirigi 5 congregações. Também dirigi uma em Fortaleza, um lugar chamado de Santo Antônio, hoje é outro nome. Que também estava desativado, agora diz que é uma igreja grande. E aqui eu dirigi na Cidade Alta é sede, e aqui eu dirigi aqui 9 anos também no bairro que eu moro, também é quase uma sede hoje, né? Inclusive já saiu um pastor agora, primo meu, para dirigir um campo. E aí são as bênçãos de Deus, né? Meus filhos servem a Deus, tem só um que não está congregando, mas também não vive de bebida nem de festa. Vamos orar, né? Para que Deus complete a obra. E muitas almas, né? Muita gente tem se rendido, muitos obreiros que eu ensinei, que Deus me deu o dom de estar dando oportunidade. É isso, nosso testemunho.